E sabadão tem o Cruzeiro aqui em BH contra o Vitória no Mineirão, inclusive que deve lotar. Jogo às 4 da tarde. Vamos direto pra Toca da Raposa, onde está a Maria Cláudia Bonucci. Hoje foi dia de treino aberto, né, Bonucci? Deu pra pescar alguma coisa por aí? Boa tarde pra você. Então, Maurício, treino aberto, mas nem tanto, tá? Muito boa tarde para você, todo mundo que tá com a gente. A atividade terminou agora há pouco, só que a gente só pôde acompanhar aqueles minutos iniciais, ali uns 20 minutinhos, aquecimento, primeiros movimentos com bola. Não deu para ver muita coisa, mas a gente observou que o Matheus Henrique, que está se recuperando daquela fratura na costela, ele segue fazendo corridas aqui em volta do gramado. Segundo o clube, ainda não iniciou a transição, tá? O Wanderson, né, que sofreu uma lesão muscular, está entregue ao departamento médico, não participou da atividade, é desfalque, assim como a dupla de zaga, porque o Vidalba e o Fabrício Bruno vão ter que cumprir suspensão contra o Vitória. Vidalba que levou o terceiro cartão amarelo, Fabrício Bruno que foi expulso. Um dos substitutos, provavelmente, né, o Jonathan Jesus, que é o cara que mais vem sendo utilizado como opção ali na zaga pelo Leonardo Jardim. A outra vaga fica entre o João Marcelo e o Matheus Gamarra. Ao que tudo indica, Maurício, o João Marcelo é quem vai ser titular, até porque ele foi escolhido, né, para conversar com os jornalistas aqui na Toca antes do início da atividade. João Marcelo que não atua por 90 minutos desde janeiro, quando ele sofreu uma lesão grave no joelho, acabou perdendo boa parte aí da temporada. Só tem 4 jogos, né, em 2025, mas diz que se sente preparado caso seja o escolhido. Me sinto bem, me sinto 100%. Como você falou, eu preciso de ritmo de jogo, de quanto mais minutos jogar, melhor para ganhar isso, mas entrei contra o Vasco, entrei contra o Sport mais tempo, 45 minutos, me senti muito bem. Então, estou preparado para poder ajudar o Cruzeiro aí no que precisar. Tá aí o João Marcelo, Cruzeiro e Vitória no sábado. Jonathan Jesus, João Marcelo, de titulares. Cruzeiro com mudanças. Para esse jogo, mudanças importantes, mas o adversário tem um retrospecto fora de casa que não é dos melhores. Mineirão lotado, 60 mil torcedores possivelmente, e o Cruzeiro buscando mais uma vitória. Valuzeiro! Boa tarde, HG, boa tarde a todos no estúdio, a quem nos assiste. O Cruzeiro tem essa questão importante, né? A sua zaga titular não vai estar disponível para esse jogo. Vamos ver como é que o Jardim vai trabalhar. Pelo menos dentro daquilo que acontece, acho que naturalmente deva ser uma zaga formada por Jonathan Jesus e João Marcelo, né? O João Marcelo que obviamente está muito sem ritmo de jogo ainda, apesar de já ter voltado, mas com certeza é um jogador, apesar de jovem ainda, né? As pessoas às vezes se esquecem, o João Marcelo é um zagueiro jovem que tem... Jovem ainda é muito bom, cara. Me lembrou o Chaves. Sim, se você é jovem ainda, amanhã velho será, né? É verdade, Thiago, muito boa lembrança. Mas o João Marcelo é um zagueiro jovem, tem pouca rodagem na temporada por conta da lesão, mas tudo me leva a crer, pelo menos, HG e todos no estúdio, a quem nos assiste, que deva ser a zaga formada para esse jogo. Você chamou bem a atenção, né? Torcedor do Cruzeiro mais uma vez na temporada, lembrando que depois desse jogo contra o Vitória, o Cruzeiro vai jogar apenas mais 4 vezes como mandante, contra Fluminense, Corinthians e Botafogo. E mais de 50 mil ingressos vendidos, a expectativa é de que o Cruzeiro não é possível alcançar o número de 60 mil, como já chamou bem a atenção o Daniel Ribeiro hoje lá no Band News na área, por questões de jogos como visitante, né? Mas vai ser um público acima de 55 mil. E o Cruzeiro tem que vencer o Vitória, né? Até diante daqueles que falam a respeito de que o Cruzeiro é o Robin Hood do campeonato. Não é verdade, isso não é verídico. Mas não é mesmo, isso, né? Tem que ficar bem claro. E eu fiz o levantamento para falar isso. Então fala. Não, é porque assim, Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro, eles já jogaram, cada um jogaram 6 partidas contra o Z4. Ou seja, 18 pontos em disputa. E o Palmeiras somou 16, o Flamengo 15 e o Cruzeiro 14. O Palmeiras ainda joga 2 vezes, exatamente contra os mesmos adversários que o Cruzeiro tem para jogar neste campeonato. Joga contra o Vitória e contra o Juventude, também dentro e fora de casa, como o Cruzeiro. E o Flamengo joga 2 vezes contra o Sport. Então, assim, o Cruzeiro está 1 ponto atrás do Palmeiras, 2 pontos atrás... Perdão, 1 ponto atrás do Flamengo, que em 18 somou 15. Ele tem o pior aproveitamento. Se você falar isso, você está corroborando com a matemática, né? Então, é o Cruzeiro para enfrentar esse Vitória. Não espero outra coisa do time do Vitória, do Jair Ventura, que vai muito bem nesse contexto de pegar equipes que precisam de se fechar bastante
e que provavelmente vão jogar por um contra-ataque, por uma bola parada. É o que o Vitória pode fazer, mas o Cruzeiro precisa mesmo de conseguir essa vitória para continuar caminhando firme rumo ao seu objetivo no campeonato. Ô, Valu, boa tarde. Boa tarde. Só duas questões. Gamarra e Cauã Prates. Seria alguma surpresa se um desses dois aparecessem na função de zagueiro? Porque o Cauã Prates, a gente sabe o histórico dele na seleção brasileira e na base do Cruzeiro. Ele já demonstrou muita qualidade jogando como zagueiro. E o Gamarra é o que não vem sendo utilizado, se eu não me engano. Ele jogou apenas uma partida com o Leonardo Jardim, se eu não me engano. E foi um time reserva que o Cruzeiro colocou em campo e o Gamarra atuou. Ele foi titular contra o Mirassol, né, na estreia do Campeonato Brasileiro. Esses dois nomes podem aparecer, seria uma surpresa muito grande. Assim, eu dou como destaque o Cauã Prates, que é um jogador que vem numa crescente, é uma grande revelação da atual temporada. A gente sabe que ele já jogou na base, na zaga, chama atenção também como lateral. Na seleção brasileira, na verdade na base também como lateral e também em algumas situações ele já foi utilizado na zaga. Enfim, seria uma surpresa se um desses dois aparecesse? Cara, eu acho completamente improvável, assim, com sinceridade. Num contexto de Cruzeiro, né? Porque, como você disse bem, o Cauã Prates e pela baixa utilização do Gamarra. Para mim seria... surpreendente. Não, eu acho improvável. Eu até, assim, vou cometer o risco. Eu acho que não acontece, tá? Pelo momento, né, Valu? Porque não é momento de teste. É porque o Jardim, tem a situação... Eu até parei para pensar a respeito no Cauã Prates. Mas, essa altura do campeonato, literalmente, o Jardim não gosta de mexer muito... E eu também não vejo necessidade na estrutura daquilo que ele conseguiu armar, né, ao longo dos últimos meses. Seria uma mexida muito, muito profunda e vejamos. Eu acredito que é bem provável, mas sim, Elton, a possibilidade levantada por você inteligentemente é uma possibilidade das tantas que existem para essa escalação deste miolo de zaga que o Cruzeiro não terá titular contra o Vitória. Inteligentemente eu pergunto a vocês, vamos lá. Impressionante, rasgação de seda. Inteligente. É broderagem. Se você não dispõe do mesmo carinho que eu disponho para com o Elton, é sinal que você não cultivou bem a nossa amizade, amigo. Não, e temos uma relação unilateral. O que tem a ver meu problema com o Elton e eu e você? Não, é porque você levantou a bandeira, assim, do ciúme, né? Mas inclusive, então, foi ciúme. Um beijo, Nath. Além de você agora, o Thiago Fernandes também tem muitos ciúmes de mim. Não, mas acontece. Mas você aliás, não eu vou ligar pro Samuel e falar pra deixar você só aqui. Não, você já falou, inclusive, aquela música do Raça Negra. Você canta aquela música do Raça Negra, né? Tem o ciúme dos seus olhos em outra direção. Então agora eu vou olhar para você. Ciúmes de você. É que é o seguinte, presta atenção. Só estava lembrando de jogadores que ainda fazem parte do elenco. Mas rola uma broderagem pesada aqui, né? Impressionante. Ó, vamos falar disso. Agora, a pergunta que não quer calar, que vocês respondem daqui a pouco, é o seguinte. Nós não estamos falando de simples desfalques. Você está pegando um zagueiro que é tido e havido como o melhor zagueiro hoje do futebol brasileiro, para muita gente, respeito quem pensa diferente, né? Estou falando do Fabrício Bruno. É que a turma, depois que teve as falhas na seleção, a turma esqueceu tudo que ele fez até ali. E aí começou a olhar de um jeito meio assim assado, e aí a expulsão no final, mas expulsão. Beleza. E do outro lado, nós estamos falando de um Vidalba, que sinceramente está jogando o fino da bola. E eu lamento os colegas aqui, na comparação com o Palmeiras, ter falado que o Murilo hoje é mais zagueiro do que o Vidalba. Desculpa, mas não é. Hora de falar sobre o Cruzeiro, que foi até a sede da CBF para reclamar da arbitragem de Rafael Klein, o juiz que não expulsou Gustavo Gomes no confronto entre Palmeiras e Cruzeiro no último domingo no Allianz Parque. Você vai lembrar daquele lance fortíssimo em que o Gustavo Gomes atinge o Wanderson. O Wanderson é substituído e não joga mais nessa temporada. Ele teve uma lesão muscular severa e essa lesão vai o afastar dos campos por 3 meses. Pois bem, Pedro Lourenço, que é dono da SAF do Cruzeiro, foi acompanhado de uma comitiva para se reunir com dirigentes da CBF. E logo de cara, o pessoal da CBF admitiu que o Rafael Klein errou ao não expulsar o Gustavo Gomes. A ESPN chegou a dizer que não, que a CBF entendiu por 3 meses. Pois bem, Pedro Lourenço, que é da CBF, com uma observação importante,
tivemos 2 finalistas na Sul-Americana de 2021, Atlético Paranaense e Furacão e o Red Bull Bragantino. Hora de falar sobre o Cruzeiro, que foi até a sede da CBF para reclamar da arbitragem de Rafael Klein, o juiz que não expulsou Gustavo Gomes no confronto entre Palmeiras e Cruzeiro no último domingo no Allianz Parque. Você vai lembrar daquele lance fortíssimo em que o Gustavo Gomes atinge o Wanderson. O Wanderson é substituído e não joga mais nessa temporada. Ele teve uma lesão muscular severa e essa lesão vai o afastar dos campos por 3 meses. Pois bem, Pedro Lourenço, que é dono da SAF do Cruzeiro, foi acompanhado de uma comitiva para se reunir com dirigentes da CBF. E logo de cara, o pessoal da CBF admitiu que o Rafael Klein errou ao não expulsar o Gustavo Gomes. A ESPN chegou a dizer que não, que a CBF entendia o lance como legal. O que o Cruzeiro ouviu da CBF é o contrário, que o Rafael Klein errou ao não expulsar. Quero até acrescentar um detalhe. Nessa reunião com dirigentes da CBF, o Cruzeiro manifestou sua chateação também com a não expulsão de Kelvin. No segundo tempo, o lateral direito cometeu uma outra falta para cartão. O árbitro acabou ignorando o lance. Logo depois, preocupado com a chance de ser expulso, o Abel tirou o Kelvin para colocar o Giai. Só para arrematar de vez, vale a lembrança de que o Cruzeiro já havia reclamado da CBF, com a CBF, das arbitragens dos jogos contra o Mirassol fora de casa e contra o Santos em casa. Raposa que espera colocar 52 mil torcedores no duelo contra o Vitória, marcado para o final de semana. A expectativa inicial era de 45 mil pessoas. Esse público já foi reprogramado e é grande a chance de Mineirão absolutamente lotado. Bora falar agora sobre o Cruzeiro. Trago uma informação exclusiva. Se quiser contar com Fagner nas partidas de semifinal da Copa do Brasil, o Cruzeiro vai precisar gastar um caminhão de dinheiro. Você vai lembrar que o Fagner pertence ao Corinthians e foi emprestado à Raposa de graça, sem custos. E mais, o Cruzeiro ainda paga cerca de metade dos salários do Fagner enquanto atleta do Cruzeiro. Pois bem, Corinthians, diante dessas condições, exigiu a colocação de uma multa de 5 milhões de reais por partida, caso o Fagner seja utilizado contra o Corinthians. Fagner está terminando um processo longo de recuperação física, deve começar a treinar na próxima semana e, na teoria, estará à disposição para os 2 jogos de semifinal da Copa do Brasil, a ida em 10 de dezembro no Mineirão, a volta no dia 14 de dezembro na Neoquímica Arena, mas é muito óbvio que o Cruzeiro não vai escalar o Fagner diante de multas estratosféricas. Haveria necessidade de um investimento de 10 milhões de reais apenas para ter o atleta nas 2 partidas. Importante registrar que o futuro do Fagner segue indefinido, mas a tendência é que ele não fique no Cruzeiro, até porque a Raposa tem o William como titular e o Cauã, excelente contratação feita recentemente do Atlético Paranaense. E aí, torcedor, espero que tenha gostado do vídeo. Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça também de deixar o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você acompanha, em primeira mão, todas as movimentações do Cruzeiro dentro e fora de campo. Então, se eu fosse você, me inscrevia para não perder nada. Um abraço e até o próximo vídeo.